Muito bem, vamos lá então. Daqui a pouco eu aviso vocês se amanhã teremos a sessão que nós chamamos de oficinas, tá? As oficinas de amanhã, daqui a pouco o professor Marcel deve estar confirmando. Lembre-se que as oficinas é um momento a mais também para você treinar, tá? São feitas aqui, mas o professor Marcel deve estar confirmando daqui a pouquinho, tá? Muito bem, então vamos para a nossa aula de hoje, que é derivação implícita. Eu aposto que você já está muito acostumado com o que é derivada, né? Você já deve ter se familiarizado bastante com essa palavra, já se familiarizou bastante com a palavra limite, né? E daqui a pouco você vai se familiarizar mais com a palavra integral, tá? Essa nossa aula de hoje é a nossa aula 13. Então, nós ainda teremos mais 17 aulas. E já avançamos bastante no conteúdo. A gente falou um pouquinho de matemática básica e já avançamos bastante no conteúdo de cálculo, tá? Penso eu que você já tem maturidade suficiente para pegar livro de cálculo assim, sem medo nenhum e estudar. Mas também não é para você chegar na biblioteca assim, com o peito estufado e dizer assim, eu quero um livro de cálculo. Aí a pessoa te pergunta, qual livro de cálculo? Eu quero o Guidorize volume 4. Não vá fazer isso, que você não vai passar da primeira página, tá? O Guidorize, para quem não sabe, tem volume 1, volume 2, volume 3 e volume 4, tá? Nós estudamos aquele azulzinho. A gente estuda o volume 1, tá bom? É no volume 1 que a gente desenvolve cálculo 1, tá bom? Não é para você pegar lá o volume 4. A mesma coisa o livro do Stuart. Tem 2 livros grossões do Stuart. Não é para você pegar também o livro volume 2 e querer estudar, achar que está preparado para isso, tá? Vai com calma, vai se fundamentando as coisas e depois você vai avançando, tá bom? Muito bem, então, nós estamos em derivada e só para relembrar, nós falamos de polinômios. Basicamente, quando nós temos polinômios, imagina que a gente tem um x elevado a n, quando a gente quer derivar, a gente pega esse expoente, vem para frente e subtrai uma unidade nesse expoente, tá? Isso que se faz quando você está com polinômios. Nós falamos das exponenciais, e aqui eu vou fazer referência somente à exponencial de base e, tá? E quando você tem as exponenciais, quando você deriva isso da própria exponencial, tá bom? Nós falamos também das funções logarítmicas. Então, o logaritmo aqui farei referência também só ao logaritmo de base natural. Se você quer derivar isso aqui dá 1 sobre x. E nós falamos também das funções trigonométricas. Falamos das funções trigonométricas, e vou pegar só o seno. Se você quer derivar o seno, você já sabe que a derivada do seno é o cosseno. Tá bom? E a gente demonstrou todos esses resultados. A gente falou da exponencial de outra base, de logaritmo de outra base, a gente falou do cosseno, a gente falou do tangente. Nós falamos também de inversas de funções, de composição de funções. Então, a gente trabalhou bastante coisa, tá? Só que nota que fazer essas derivadas, de certa forma, já é fácil, tá bom? Já é fácil no seguinte sentido, que está bem claro qual é a função que tu precisas derivar. Fica muito explícito, assim, quando você olha para a função, fica muito explícito, por exemplo, que é uma f de x igual a um x à sexta menos x quadrado dividido pela raiz de x vezes a exponencial de x. Aí você olha para uma coisa dessa, aí você pensa assim, bem, aqui eu tenho um polinômio, aqui eu tenho um produto, eu sei como fazer esse tipo de derivação. Tem regras para isso, você consegue fazer tranquilamente. Só que na aula de hoje eu vou te apresentar funções onde as funções não estão explícitas, tá? Você não consegue dizer quem é a função f. Você não consegue isolar a variável x da variável y.
Então, você tem que desenvolver uma outra técnica que nós chamamos de derivação implícita. Então, a gente não vai conseguir isolar y de x. Sempre eles vão estar se multiplicando, dividindo, ou um sendo expoente do outro, sempre vai estar dessa forma. A gente não vai conseguir isolar eles. Se tu tentares isolar, tu vai ter muito trabalho para isso. Não compensa esse trabalho, tá? Então, por isso que a gente vai desenvolver o que nós chamamos de derivação implícita, que esse é o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Então, vamos para ele. Então, olha lá. Então, eu estou te colocando aí 3 equações, tá? Essa primeira equação, que é x² mais y² igual a 9. A segunda equação, x³ mais y³ igual a 6xy. A terceira equação, y² mais 3x², y² mais 5x², isso igual a 12. Tá bom? Então, essas 3 equações aqui. Observe aqui. Olhando para essas 3 equações, eu posso te pedir assim, isola para mim o x, ou isola para mim o y. Eu quero que você entenda o y. O y você precisa entender como sendo uma função f que depende da variável x. É assim que você tem que enxergar o y, tá bom? E o x é a variável, tá? O x é x e o y é um f de x, tá bom? Assim que tu tens que enxergar. Então, olhando só para isso, qual é a primeira lembrança que tu tens lá do ensino básico? Olhando só para isso. O quê? Outra coisa. Olhando para a geometria, o que é isso? Mais especificamente, geometria analítica. O que é isso? Não. Meu Deus. É o quê? Não. É o quê? É uma circunferência. De que raio? Raio 3. Não me assustem, por favor. Tá? Que eu descubro quem é o professor do ensino básico de vocês. Eu vou atrás dele. E eu vou trazer eles aqui para assistirem aula com vocês. Que quando eu perguntar, eu só quero que eles olhem assim para você. Tá? Conhece quem? Álvaro. A gente conhece, a gente vai atrás. A gente descobre rápido. O mundo da matemática é um mundo bem pequeno. Tem cabelo branco? Como assim também tem cabelo branco? Não entendi a referência. Vamos lá. Então, eu tenho bastante já. Não dá para esconder. Então, vamos lá. Essa equação é a equação da circunferência. Tá? Só que nós estamos querendo falar de funções. As funções que nós estamos trabalhando sempre é assim. Ela pega um certo conjunto ou subconjunto de R e leva na imagem, certo? E a imagem me possibilita criar o que nós chamamos de gráfico, tá? Então, você consegue fazer o gráfico da função. Suponha que esse é o gráfico da função, tá ok? Então, esse aqui seria o gráfico de uma certa função f. Esse aqui é o gráfico da função f. E nós vimos também em algum momento do curso, acho que talvez terceira aula, que gráfico de função, existe um teste para você saber se ele é o gráfico ou não de uma função. Basta você ficar passando retas verticais. Essas retas verticais precisam tocar no gráfico, no máximo, uma única vez. Claro que em algum momento pode não tocar, porque é o ponto justamente onde a função não está definida naquele ponto, tá? Mas se tocar, esse toque só deve acontecer uma única vez. Então, quando você olha para uma coisa desse tipo, você está trabalhando com a equação da circunferência. Aí você pensa no plano cartesiano, tá? Isso é uma circunferência de raio 3. Então, eu vou centrar aqui.
Então, esse raio aqui é 3. Bem, é inimaginável pensar que essa circunferência seja o gráfico de uma função. Concorda? Porque qualquer reta que eu passe assim, sempre vai tocar 2 vezes nesse objeto. Então, descaracteriza o que a gente chama de gráfico de uma função, no sentido de uma variável. Tá? Então, a não ser que passe aqui nesse ponto, que é o ponto de tangência, aí vai tocar só em um ponto. Mas dos demais, e com exceção desse outro ponto, também vai tocar em 2 pontos. Então, tu vais ter que enxergar isso de 2 formas. Essa parte superior, e a outra, essa parte inferior. Tá ok? Então, é como se fosse 2 funções que você juntando, você consegue esboçar o gráfico de todo. Tá ok? Agora, então, se você tenta isolar y aqui, você teria o seguinte: y² é igual a 9 menos x². Aí você já é tentado a passar o quadrado em forma de raiz. Só que não esquece que isso é uma potência. Se é uma potência, os resultados sempre mais e menos. Tá? Então, esse y ficaria igual a mais e menos a raiz do 9 menos o x². Tudo bem? Você teria isso. Então, na verdade, o y são 2 funções. Uma função que tem um sinal positivo e outra função que tem sinal negativo. Uma faz essa parte do gráfico e a outra faz essa outra parte do gráfico. Então, é muito mais interessante você olhar para isso do que ficar olhando para 2 funções. Tudo bem até aqui? Tá. Então, se é dessa forma que nós vamos ficar olhando aqui, sem necessariamente nos preocupar em querer isolar o y, então a gente pode querer fazer algumas perguntas. Uma delas, se eu não vou isolar ela, será que eu vou conseguir calcular a derivada dela? Resposta sim. Você vai conseguir calcular a derivada desde que ela seja derivável. Tá? Nessa, de certa forma, a gente conseguiu fazer o isolamento, mas surgiram 2 funções. Mas e nessa outra? Nessa outra que você tem x² mais y³ igual a 6xy. Como isolar y? Alguém me ajuda? Alguma dica? Quero conseguir isolar o y aqui nessa equação. Vamos supor que a gente queira deixar o y aqui do lado esquerdo. Vou passar o x para lá. Vai ficar assim, ó, y³. Esse carinha está positivo, vem negativo. Isso é igual, passo x para lá, menos x². Tá bom? Mas aqui desse lado ainda tem x. O que vocês fariam? Divide por x? Se eu dividir por x, vai aparecer um x aqui. Aí eu ia cancelar esse, o x que estava aqui agora está aqui. Se eu for dividir por x. Qual outra ideia? Riscar o x, não. Colocar o y em evidência. Vamos lá, se a gente coloca o y em evidência, vai ficar y² menos 6x igual a menos x². Aí você pode passar essa parte para lá, né? É isso que você quer fazer? Aí se você fizer isso, você vai ter y igual a menos x² dividido por y² menos 6x. Olha, você tentou isolar o y, mas acabou mandando o y lá para o outro lado. Entende? Então, nem sempre é uma boa ideia você querer isolar, tá? Às vezes não vai conseguir. Tá bom? Então, a ideia é tentar trabalhar com o que realmente você tem mesmo. Não precisa evitar esse problema, porque isso não é um problema, tá? Então, mas o que significa isso? Isso aqui significa que se essa equação é satisfeita, significa que isso só funciona para todo x que pertence ao domínio da função f, onde a f de x é esse y. Tá ok? Isso aqui só faz sentido
se essa y estiver definida para esse x aí, tá? Mas se é uma função f, significa então que esta coisa toda funciona na seguinte forma: x ao cubo mais f de x ao cubo igual 6x f de x. Então, você pode enxergar desta forma, ou você enxerga dessa forma. Tá bom? Nota que parece mais agradável você ficar olhando assim. Tá? Podemos utilizar qualquer uma das duas notações. O que você precisa enxergar sempre é isso. Para você não pensar que o y é só y. Porque tu pode querer pensar assim: quem é a derivada de y? Quem é a derivada de y? Quanto é que é? Eu sei quem é y. Y é uma f de x. Eu não posso dizer que a derivada de y é 1. Tudo bem? Porque o y não é a variável, o y é a função. Então, a derivada de y é a derivada da função f. Ok? Tá bom? Então, eu posso usar essa notação ou a outra notação lá que diz o seguinte: derivada de f é a derivada da função f em relação à variável x. Beleza? Tá? Agora, outra pergunta. Quem é a derivada de x? A derivada de x é 1. X é a variável. Entende? Então, percebam bem essa distinção. Quando eu estiver derivando x, é fazer a derivada que nós já estamos acostumados. Quando eu estiver derivando y eu tenho que enxergar como uma função. Então, é a derivada da função. Beleza? Então, muito bem. Então, vamos para o treino agora. Agora é só treino. Vamos para a primeira. Tudo bem até aí, pessoal? Tá? Vamos lá. Questão: x à sexta menos 3y à sexta menos y à quinta, isso é igual a 0. Eu quero que você calcule a derivada de y em relação a x. Esse é o intuito. Tá? Antes de fazermos isso, vamos só relembrar a aula passada. Regra da cadeia. O que dizia a regra da cadeia da aula passada? Dizia assim, que se você tem uma função que está composta com uma outra função, tá? Está fazendo uma composição, você quer a derivada disso. Você fazer essa derivada é a derivada da função f, aplicado na função g, vezes a derivada da função g. Tá bom? Essa é a regra da cadeia. A gente vai usar direto ela hoje na aula. Direto mesmo. Tá? Derivação implícita não vive sem regra da cadeia. Tá? Então, vamos lá. Sempre que tiver isso, é isso. Então, olha aqui. Y à quinta. Você enxerga a y à quinta como sendo uma composição de funções? Sim ou não? Seja sincero. Sim ou não? Não estou vendo nada aí. Diga. Eu quero saber se você consegue enxergar y à quinta como sendo uma composição de funções. Y à quinta. Olha lá, como é que você tem que ver? Você tem que ver y à quinta como sendo uma f de x elevado à quinta potência. É isso que você tem que enxergar. Então, existe a função f e existe a função potência de grau 5. Tudo bem? Então, quando você for derivar isso, é uma regra da cadeia que vai entrar aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos derivar isso. Ok? Então, derivando x à sexta, quanto fica? 6x à quinta. Menos, quero derivar
esse cara, 3y à sexta, como é que fica? O 6 vem para frente multiplicando, certo? Então, vamos lá. Então, vai ficar, olha, 6 vezes o 3, y, estava 6. Agora é 6 menos 1. Então, que derivada foi essa que eu fiz? Só desse polinômio, vamos pensar assim, tá? Só fiz a parte do polinômio. Agora, eu preciso fazer o quê? Aplico a regra da cadeia. Eu preciso derivar a função y, tá? Então, vezes dy dx. Que é isso aqui, olha. Eu só derivei a função de fora, mantive a função de dentro, olha lá, a função de dentro mantida, vezes a derivada da função de dentro, tá? Quem é a função de dentro? É o y. Tudo bem? Tá aí, já fiz a primeira parte, tá? Menos... Quanto é a derivada disso? 5y, aí fica 5 menos 1, certo? Já fiz a primeira parte, já fiz essa parte. Agora, vezes a derivada da função de dentro. Quem é a função de dentro? É a y. Então, dy dx. Isso é igual a... Esse lado é zero. Quanto é a derivada de zero? Zero. Tudo bem aí? Sei que parece estranho o primeiro contato. Normal. Tá? Quem é que eu quero? O que é que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Eu quero determinar quem é dy dx. Então, eu preciso isolar dy dx, concorda? Então, pensa aqui comigo, olha. Tem dy dx nessa parcela, tem dy dx nesta parcela. Eu vou colocar dy dx em evidência, tá? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó, dy dx em evidência. Quando eu faço isso, o que é que sobra? Nessa parcela aqui tem uma coisa negativa, tá? Então, menos 18y à quinta, tá? Menos 5, nessa aqui sobra menos 5y à quarta. Aí eu fecho colchete, tá ok? Esse carinha aqui, vou passar lá para o outro lado. Vai ficar negativo lá do outro lado. Menos 6. Menos 6x à quinta. Tá? Não é o dy dx que eu quero? Então, se esse cara aí que está multiplicando é diferente de zero, eu posso pegar ele e passar dividindo. Tá? Então, vai ficar dy dx igual... Olha, você está vendo que esse cara está negativo? E esse todo é negativo, certo? Tem negativo e negativo. Então, vai ficar tudo positivo. Tá bom? Então, vai ficar 6x à quinta dividido por 18y à quinta menos 5y, aliás, mais 5y à quarta. Pronto. Essa é a derivada. Entenderam? Nota que agora a derivada não depende só de x. A derivada depende também da função. Apareceu a função lá também. Ok? Não se iluda que vai ficar só x. Na maioria das vezes não vai. Vai aparecer y também. Então, como a derivada é isso, já temos uma certa particularidade para analisar o sentido dessa derivada. O que era que nós fazíamos antes? Nós fazíamos assim. Suponha que você tem uma certa função f, tá? E você poderia querer derivar essa função, né? E depois de derivar, você vai querer saber quanto é o valor dessa derivada num certo ponto. Aí você fazia, por exemplo, uma f' de 1. Aí você descobria lá quem era o cara. Você só substituía no lugar do x, você colocava 1, depois que fizesse o processo de derivação, tá? Agora, não basta você saber só o x. Agora tu precisas de mais. Tu precisa saber quem é o x que tu queres. Vamos supor que esse x seja um certo a. Precisa saber quem é esse cara
E tu precisa saber quanto é a função nesse ponto A. Porque aqui tu estás precisando do x e do f de x. Entendeu? Senão tu nunca vais saber quanto é a derivada da função num certo ponto. Tudo bem? Então agora não basta você saber só a abscissa, tu tens que saber também a ordenada do ponto. Beleza? Por que faz sentido isso? Faz sentido? Lembra que nós colocamos agora há pouco a circunferência aqui? Nós colocamos agora há pouco a circunferência. Então, imagina que eu peço para você, calcula a derivada, e o raio era 3, né? Calcula a derivada no x quando x for 2. Olha como é natural. Mas quando o x é 2, eu posso estar nesse ponto, ou eu posso estar nesse ponto, certo? Como a derivada me indica a inclinação da reta tangente, a reta tangente nesse ponto, ela é assim. E a reta tangente nesse ponto, ela é assim. Ok? Então, são retas tangentes distintas. Uma é crescente, a outra é decrescente. Então, quer dizer que a derivada em um ponto vai dar positivo, e no outro ponto vai dar negativo. Daí a importância de tu forneceres não só o x, mas também o f de x. Tá bom? Porque agora nós não estamos trabalhando simplesmente com gráficos de funções, nós estamos trabalhando com curvas no plano. Essas curvas estão no plano e eu quero saber retas tangentes a essas curvas. Tá? Nada me impede de fazer isso. Tá bom? Muito bem. Até aí, pessoal. Como é que tá? Vamos lá. Próxima equação. Observa essa equação. X mais y ao quadrado menos x menos y ao quadrado igual x à quarta mais y à quarta. Eu quero saber quem é dy dx. Tá? Quero saber quem é a derivada de y em relação a x. Tá bom? Olha o que nós temos aí. Você tem um quadrado da soma, você tem um quadrado de diferença, tem uma potência de grau 4. Tu pode fazer um monte de coisas. Tu pode querer desenvolver esse quadrado, juntar. Só que você pode errar as contas. Sim. Acabou lá. O colega quer saber se essa acabou aqui. Mas eu estou vendo x e y, não importa. dy dx. Tu estás relacionando esse y e esse x de estar invertido aqui y e x, é isso? Não, isso não faz diferença alguma, tá? Isso aqui é só uma notação que quer dizer que você está derivando a função y em relação à variável x, tá? O resultado que tu vais obter pode ser uma coisa que só dependa de x, pode ser uma coisa que só dependa de y, pode ser uma coisa que dê x em cima e y embaixo, pode ser que dê x, y em cima, não tem problema nenhum, tá? Isso vai depender muito da equação que tu tiveres, tá? Muito bem. Então, vamos derivar isso, né? Nota que eu não vou querer desenvolver esse quadrado. Eu não quero desenvolver esse quadrado. Não vou fazer isso, tá? Até porque eu estou com preguiça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lançar a mão das técnicas que nós temos de derivação. Eu vou usar aqui regra da cadeia, tá? Então, vamos derivar isso. Derivando isso aqui, eu pego o 2 e jogo para frente, não é isso? Não é essa a definição? Então, vamos lá. 2, jogo para frente, x mais y, aí fica 2 menos 1, certo? Tá? Já fiz a primeira parte, agora eu tenho que derivar o que está dentro. O que é que está dentro? X mais y. Então, vou colocar aqui, ó, x mais y, que eu preciso derivar isso. Menos, mesma coisa, jogo 2 para frente, x menos y, aqui é 2 menos 1, e eu preciso derivar esse cara, x menos y. Tá? Isso é igual. Agora, a derivada desse, 4x ao cubo, mais derivada desse 4, y ao cubo, só que y é uma função que depende de x, então tem que fazer dy
dx, que é a regra da cadeia. Tá? Muito bem. Agora eu vou continuar as contas. Aqui vai ficar 2x mais y, que vai dar 1, não preciso colocar, vezes derivada desse. Derivada de x é 1, mais derivada de y é dy dx, menos 2x menos y, expoente 1, não precisa, derivada desse é 1 menos dy dx. Tá? Isso aqui é igual a isso tudo. 4x ao cubo mais 4y ao cubo dy dx. Tá bom? O que tu queres? Tu queres dy dx. Então, vou dar um jeito de isolar ele. Tá? Então, eu já sei que eu tenho que pegar esse cara. Eu vou ter que pegar esse cara aqui e esse carinha bem aqui. Tá? Então, presta muita atenção para a gente não errar os sinais, tá? Eu vou pegar primeiro esse, só que esse está sendo multiplicado por essa parcela, por esse fator aqui, tá? Vamos lá. dy dx. Quando eu pegar esse cara, vai sobrar esse. Então, já vou colocar aqui, ó. 2 vezes x dá 2x, mais 2 vezes y dá 2y. Agora, eu vou pegar esse. Esse com esse tem negativo, negativo vai dar positivo, tá bom? Vai ficar 2 vezes x, que dá 2x, e 2 vezes y dá menos 2y, tá bom? Agora eu vou trazer este. Esse aqui está positivo, vem negativo. Então, vem menos 4y ao cubo, tá? Agora eu vou passar para lá tudo que sobrou. Primeiro, o 4x já estava lá. 4x ao cubo. Não mexo com ele. E esse carinha está multiplicando o 1. Então, ele vai para lá com o sinal trocado. Então, vai menos 2x e menos 2y. Esse carinha está multiplicando o 1 também. Está negativo. Quando passar, vai positivo. Então, vem 2x e menos 2y. Tá? Acho que já coloquei todos. Vamos cancelar quem dá para cancelar. O 2y só. E aqui só o 2x. Tá bom? Agora eu vou juntar tudo e passar esse cara para tá? Vai ficar dy dx é igual a 4x ao cubo menos 4y dividido por esse com esse dá 4x menos 4y ao cubo. Essa é a derivada. Tá? Diga. Quando eu multipliquei esse com esse. É esse? Tá. Antes de fazer a multiplicação, eu vou pegar esse cara e vou multiplicar por 1, ele vai continuar negativo, certo? Aí, eu vou ter que passar ele para o outro lado, certo? Não, ainda não. Eu vou ter que passar ele lá para o outro lado, concorda? Quando eu passar ele para o outro lado, esse sinal muda, vai ficar positivo. Então, pronto, eu já sei que ele vai ficar positivo. Aí eu pego, lá do outro lado, 2 vezes x, 2x. Ah, nessa outra parte aqui. Então, eu não vou passar ele para lá. Então, pegar esse e multiplicar com esse. Esse está negativo, esse está negativo. Então, vai dar positivo. Já sei que vai ficar positivo. Então, pronto. Não tem mais o sinal de menos. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos y, menos 2y. Tá bom? Agora, respondendo o comentário do colega, sobre ter variável x e y espalhadas por aí, aqui apareceu x, apareceu y, aqui apareceu x, apareceu y. Entendeu? Não tem uma obrigatoriedade se vai ficar no numerador, denominador, se não vai ter, não tem isso. Tá? Tudo bem? Diga. O que é que dá para simplificar? O 4, né? É isso que você está vendo? Tá, então a gente pode retirar o 4 daqui. Então fica
x ao cubo menos y dividido por x menos y ao cubo, tá? Só isso. Não, professor, ainda dá mais, tem um cubo ali, tem outra, não inventa, tá? Não dá mais, é só isso, tá bom? Tudo bem? Diga. Esse aqui? É em cima... O qual linha? Essa linha? Essa linha. Tá. O que você está reclamando é desse sinal? Esse 2x? Esse 2x que você está falando, por que está mais aqui? É esse? Ou é esse? Esse mesmo. Tá. Então, por que esse mais 2x? Vamos lá. Esses dois caras vieram daqui, tá bom? Tá? Então, esses dois caras vêm daqui, tá? Isso. Só que esse aqui, ele não vem simplesmente de qualquer forma. Ele é fruto de ter colocado em evidência dy dx, tá? Então, eu tenho que pegar ele e multiplicar com o dy dx, certo? O dy dx está negativo e aqui também está negativo. Então, vai ficar positivo. Então, eu posso esquecer isso e já sei que não tem esse negativo aqui. Aí, 2 vezes x, 2x positivo. Aí, 2 vezes y, 2y negativo. Tá bom? Mais alguma coisa? Diga. Porque esse 1 é essa derivada. A derivada de x é 1 menos a derivada do y, dy dx. É porque eu quero derivar isso. A derivada é desse fator. Então, a derivada desse fator, isso aqui é só uma variável e esse aqui é uma função. Por isso que sai diferente. Sai uma constante e sai a derivada da função. Tá? Regra da cadeia. O Matheus está perguntando de onde está vindo. Está vindo daqui, ó. Regra da cadeia. Sempre eu tenho que derivar a função principal e depois a derivada da função que está dentro. Vamos lá. Aqui é isso. A derivada da função principal, a principal é a potência. Então, o 2 vem para frente. Fez isso, já derivei a função principal. Agora, vezes a derivada de quem está dentro, que é essa função. Por isso que apareceu essa derivada. Tá? Que é a derivada da função g aqui, ó. Tá vendo? Esse x menos y está fazendo o papel dessa função g. Tá? A única distinção aqui é que você poderia perguntar assim, mas professor, essa função g, ela depende só de x, mas lá eu tenho x e y. Mas não esquece que a y é f de x. Então, no fundo, isso só depende de x. Tá bom? Mais alguma dúvida? Menos 4y. Que está aqui o menos 4y. Não, mas ele não muda de lado, né? Essas parcelas aqui, todas estão do lado direito da igualdade. E essa aqui continua do lado direito da igualdade. Esquece essa parte aqui por enquanto. Esquece isso aqui. Olha só para essa igualdade. Tá? Então, isso tudo está do lado direito da igualdade. Tá? Então, menos 2y com menos 2y vai dar menos 4y, que é o que permanece aqui. Menos 4y. Entendeu? Então, não teve uma alteração de sinal. Entende? Aqui? Aqui em cima? 4x menos 4y ao cubo. Esse cara, ele está multiplicando. Então, quando eu passo ele para o outro lado, eu passo ele dividindo. Não altero os sinais. Não.
Quando se passa dividindo, não se altera sinal, tá? Se altera a operação, tá bom? Tudo bem? Mais alguma coisa? Não? Diga. Menos 2x menos y. Ah, é porque eu só fiz um passo a mais. Aliás, eu fiz um passo a menos. O que era o ideal que eu fizesse? Que eu escrevesse mais uma linha. O colega está perguntando assim, por que eu desenvolvi e parece que desenvolvi e passei? Na verdade, eu faço o seguinte, eu pego esse cara, multiplico por esse, tá? Que vai dar ele mesmo. Então, eu poderia ter escrevido mais uma linha com ele já sozinho e depois eu passaria ele para o outro lado com o sinal trocado e depois fazia a multiplicação. Só que eu fiz essas coisas de uma vez só sem escrever. Mas isso tudo é fruto desse cara. O que vem desse cara veio para cá. Tá bom? Eu passei de uma vez logo. Tá? Ok? Não deixem dúvidas. Tá? Lembre-se, derivação implícita é diferente do que nós estamos fazendo de derivada anteriormente. Derivação implícita não vai te dar um resultado bonitinho. Não espera isso. Vai aparecer uma coisa bem feiona, tá? Não tem problema, desde que você saiba o que está fazendo, tá? Vamos lá, vamos para mais exemplos. Próximo exemplo. Essa aí. Então, agora vamos aplicar a derivação implícita, tá? Essa a gente poderia até isolar o y, sem problema nenhum. Mas a gente vai aplicar a derivação implícita aí. Aí o que é que a gente quer fazer? Tem um x ao cubo, um y ao cubo aí, igual a 9. Eu quero que você determine qual é a equação da reta tangente que passa por esse ponto. Pelo ponto 2, 1. Tá bom? É isso que eu quero. Aí você pensa assim, como é o gráfico disso? Faça a mínima ideia. A gente vai fazer daqui a pouco no GeoGebra. Não sei como é o gráfico disso. Mas isso não me impede de saber calcular a equação da reta tangente que passa por esse ponto. Tá? A única coisa que tu precisa verificar é se esse ponto faz parte dessa equação. Como é que você faz isso? Pega o 2, substitui no lugar do x, pega o 1, substitui no lugar do y, tá? E faz a conta. Vê se vai dar 9. 2 no lugar do x, 2 ao cubo dá 8. 1 ao cubo dá 1. 1 com mais 8 é 9. Pronto. Esse ponto faz parte dessa curva. Excelente. Se esse ponto faz parte dessa curva, é natural eu querer saber a reta tangente que passa por esse ponto. Então, equação da reta tangente, quem lembra? Como é que é? Y menos y0, que é o f do ponto, né? Que eu vou colocar aqui f de A, igual m. Quem é o m? É a derivada da função no ponto, certo? Então, f' de A vezes quem? X menos quem? Menos o A. Essa é a equação da reta tangente, tá? Então, pronto. Se a gente quer saber a equação da reta tangente, onde esse y é uma f de x, então o que é que eu preciso? Pelo que o problema me deu, quem é o A? 2. Então, eu já sei que o A é 2. Quem é o f de A? Quem é o f de A? 1. O f de A não é f de 2? E a f não é y? E o y é 1. Tá bom? Então, eu já tenho esse cara, eu já tenho esse cara, só me falta esse.
Então, só preciso da derivada. E substituir o ponto. Tá? Vamos fazer isso. Então, derivando isso aqui, como vai ficar? Derivada de x ao cubo é 3x², mais derivada de y ao cubo, diz para mim. 3y ao quadrado vezes dy dx. Muito bem. Igual, derivada de 9? 0. Perfeito. Não é isso que você quer? Lembre-se, dy dx é a derivada da função. Tá? Então, quanto é o x mesmo? O x é 2. Vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado mais 3 vezes... Quanto é o y? 1. 1 ao quadrado vezes a derivada da função no ponto 2. Isso é igual a 0. Tá? Isso aqui vai dar 12, certo? Vou passar esse cara lá para o outro lado. Vai ficar menos 12. E isso aqui vai dar 3. Vai ficar 3, derivada da função no ponto. Isso é igual a menos 12. Ok? Passando 3 para lá, vai ficar a derivada da função. Vai ficar menos 12 dividido por 3, que dá menos 4. Tá bom? Essa é a derivada da função. Tá ok? Então, quem é a reta tangente? A reta tangente é y menos... Quanto é o f de a mesmo? 1 igual f' de a, que é o cara que eu acabei de descobrir, que é menos o 4 vezes x menos o a, eu já sei que é 2. Então, você entrega isso, está certo. Se quiser arrumar, arruma. Vai ficar y igual menos 4x. Aqui vai dar positivo, vai dar 8. E passa esse carinha para lá, vai dar 9. Essa é a equação da reta tangente. Tudo bem? Vamos lá. Então, eu vou te apresentar agora aqui algumas curvas, tá? Olha, a curva. Matemática não é um amor? Olha, gente, olha lá. Olha o cardioide. Tá aí o cardioide. Aí tem essa curva, tem a circunferência que você já conhece. Tem o cardioide que você... Dia dos Namorados está chegando, né? Olha, já pensou você mandar uma cartinha com um cardioide? Você não precisa nem desenhar, você manda aquela equação. Aquela equação já é o coração. Ah, coisa linda, belíssima. E olha quão maravilhoso é o cardioide. Porque ele é todo suave e ele tem um ponto que é um bico. Naquele bico, ele é não diferenciável. Não tem derivada lá. Assim como tem um cardioide, tem também a curva do diabo, né? É a curva do diabo. Então, tem do amor ao ódio. Ah, porque... Olha, boa pergunta, vou pesquisar. Pesquisem também, né? Não sei por que tem esse nome. Não sei, nunca parei para pesquisar. A gente olha e já acha engraçado. Mas é interessante a curva do diabo, né? E tem um folha de Descartes. É bem legal o folha de Descartes. Nota que essas curvas, nenhuma você pode considerar como sendo o gráfico de uma função, porque se você passa retas verticais, vai tocar no gráfico em mais de um ponto, né? Então, você precisa determinar algumas partes onde você diz, essa parte vai ser o gráfico de uma função, essa parte tem que ser gráfico de outra função, tá? Porque senão não vai fazer sentido, tá? Muito bem, então vamos trabalhar. Vamos fazer o seguinte, você tem esse primeiro item. Eu acho que o primeiro item não é tão bonito quanto o segundo. Mas vamos fazer o primeiro, vai. O primeiro item você tem f de x mais x² vezes f de x elevado ao cubo igual a 10.
Eu te digo que a função avaliada em 1, ela é 2, e a derivada da função avaliada em 1, eu quero saber. Tá? Calcula para mim quem é a derivada da função avaliada em 1. Tá bom? Claro que quando aparecer um problema desse para você, você não precisa se preocupar se a função é derivável. Já está implícito lá que você pode fazer a derivada. Tá bom? A não ser que o problema te diga, verifique se a função é derivável. Aí tu tem que primeiro fazer uma conta para provar que você pode fazer a conta. Tá? Mas se ele não falou nada disso, só assume, é derivável, vou fazer a conta. Não tenho que me preocupar com isso. Então vamos lá, vamos derivar isso. Então a derivada, olha, você tem uma soma aqui, né? Derivada da soma, a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Então vai ficar assim, ó, f' de x mais, preciso derivar isso. Aí que surge a beleza, né? Porque você tem aqui um x² e você tem aqui uma f elevado a 3. O que tu tens que fazer para derivar isso? Regra do produto, de cara. Tem que aplicar a regra do produto. E o que mais que vai surgir? Regra da cadeia. Então, vai surgir duas regras simultâneas, tá? Então, ó, regra do produto, derivada desse. Eu vou colocar todo passo a passo para você entender o que aconteceu. Então, a derivada desse vezes a derivada desse, tá? Então, vou deixar aqui, ó, f de x ao cubo, derivada do primeiro vezes o segundo normal, tá? Então, não preciso mexer aqui ainda. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aqui é a derivada. Isso é igual, a derivada da constante é 0. Tá? Então pronto, já apliquei a regra do produto. Agora eu vou aplicar aqui a regra da cadeia. Tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó, f' de x mais, isso aqui é 2x vezes esse cara, f de x ao cubo mais x² vezes, a derivada disso, como é que fica? Fica como? O 3 vem para frente, certo? Se comporta como um polinômio, tá? O 3 vem para frente, vezes a f de x, que agora vai ser elevado a 2, tá? Agora eu preciso derivar a função f. Então, vezes a f' de x. Isso é igual a 0. Tudo bem? Regra da cadeia, tá? Então, regra do produto e regra da cadeia aqui, ok? Agora, o que é que eu vou fazer? No lugar do x, eu coloco 1, certo? Então, vai ficar derivada da função em 1 mais 2 vezes 1 vezes a função avaliada em 1 elevado ao cubo, mais 1 ao quadrado, vezes 3, vezes a função avaliada em 1 ao quadrado, vezes a derivada da função avaliada em 1. Isso é igual a 0. Certo? Tudo bem? Quem é que eu quero mesmo? Derivada da função avaliada em 1. Então, vou colocar esse fator em evidência, tá? Bem, eu tenho ele aqui e tenho ele lá no final. Então, a derivada da função avaliada em 1 vezes... Quando eu coloco ele em evidência, aqui sobra 1, certo? Mas, quando eu coloco ele em evidência, vai sobrar isso. Isso aqui dá 3. Quanto é f de 1? F de 1 é 2. Só que está 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Vezes 3, 12. Tá? Vai ficar 12. Isso é igual. Agora, sobrou só esse cara, né? Vou passar esse cara para lá. Vai ficar menos 2 vezes. F de 1 é 2. 2 ao cubo é 8. Então, f' de 1 é menos 16 dividido por 13. Esse é o valor. Tudo bem? Deu para entender? Tá? Legal, né? Derivação implícita é fantástico. Diga. O 13 é aquele que está em colchete. É. O 13 é esse cara.
E o 16 é o fruto dessa multiplicação. Bom? Mais alguma coisa? Não? Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Como nós temos um pouco mais de meia hora, então eu vou parar nesses exercícios e vou primeiro demonstrar esse resultado, para a gente demonstrar com calma. Terminando a demonstração da derivada da função inversa, eu retorno para os exercícios. Tá? Vamos fazer primeiro a derivação da função inversa. Então, o que é que nós queremos fazer agora? Suponha que você tem uma função que ela admite inversa. A função f admite inversa. E a inversa dela, g é a inversa de f. Tá bom? Se g é a inversa de f, o que isso significa? Que se eu fizer f composta com g avaliado em x, é a mesma coisa que fazer g composta com f avaliado em x, e isso dá a função identidade. Tá bom? Essa é a definição de inversa, tá? Se você compõe tanto pela direita quanto pela esquerda, vai dar a mesma coisa. Tá bom? Muito bem. Então, se isso acontece, e eu sei que a f é derivável, eu quero saber como é que eu consigo fazer, então, a derivada da função g. Essa é a pergunta. Eu conheço a g, eu conheço a f, eu sei que a f é derivável. Como seria, então, a cara da derivada da função g? Tá? Então, a noção intuitiva para a gente chegar nesse resultado é o seguinte. Suponha que você já tenha isso. Isso aqui é só suposição. Se você já tem a função f, já tem a função g, então, quando você faz a composição, isso dá identidade. Tá? Então, suponha que a gente consiga derivar isso. Vamos ver o que é que vai surgir. Então, vou derivar de um lado, vou derivar do outro. Vou aplicar a derivada aqui. Então, aplicando a derivada aqui, aplicando a derivada aqui, que regra que eu vou aplicar aqui? Regra da cadeia. Então, a derivada da função f, g de x, vezes a derivada da função g. Isso é igual, a derivada de x é 1, certo? Tá bom? Mas quem é que eu estou procurando? Eu estou procurando quem é a derivada da g. Então, se esse cara for diferente de zero, eu posso dividir por ele. Então, é natural pensar que a derivada da função g seja 1 dividido pela derivada da função f aplicada na função g. Então, esse é o resultado que a gente vai provar agora. Tá bom? Isso que a gente fez foi só uma noção intuitiva do que vai dar. Tá? A gente vai pegar algumas hipóteses e vamos chegar exatamente nesse resultado. Tá bom? Ou seja, se você tem a função, você tem a inversa da função, você vai saber calcular a derivada dessa inversa. Então, o que é que a gente quer fazer? A gente quer fazer o seguinte. Nós já trabalhamos com a função seno, a gente já construiu a inversa dela, que é o arcseno, mas em nenhum momento até agora a gente mencionou quem é a derivada do arcseno, por exemplo. A gente não falou isso. Porque nós não tínhamos ferramenta para dizer. Agora nós vamos ter. Agora eu vou saber como derivar a função arcseno. Como derivar a função arccosseno, arctangente, e aí você vai embora, tá? É isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Então, vamos pegar as nossas hipóteses. Primeira hipótese. A função f é inversível. Tá? Então, ela é bijetiva em algum ponto, em algum subconjunto do domínio. Tá?
Então, ela é inversível, eu consigo determinar quem é a inversa dela. A inversa dela é a função g, tá bom? O que mais? Eu vou supor que a f é derivável em um certo q. Esse q é um g de p, tá? Eu vou supor isso. E eu vou supor também que, além dela ser derivável nesse ponto q, a derivada dela nesse ponto q não pode ser zero. Por que eu vou querer isso? Porque eu vou ter que fazer uma divisão aqui, ó. Então, eu vou ter que garantir que essa divisão é possível de ser feita, tá? Nota que aqui é a derivada da função em qualquer ponto do domínio. O que nós vamos demonstrar é para um ponto lá do domínio e depois a gente generaliza. Tá? Então, a gente vai verificar a derivada em um certo ponto. Aqui é a derivada geral. Tá? Então, a gente vai precisar que essa divisão aqui, se eu colocasse P, aqui iria também aparecer o P, e esse cara não pode dar zero, senão não faz sentido a divisão. Tá? Então, continuando lá. Então, você precisa que essa derivada seja diferente de zero, e a hipótese que nós vamos colocar também é que essa função g ela seja contínua nesse ponto. Tá? Então, a conclusão que nós vamos chegar é que a g é derivável. Nota o quanto de informação existe nesse teorema. A gente precisou de 13 aulas para que você esteja pronto para entender esse teorema. Olha lá o que tu precisas. Tu precisa saber o que é uma função que possui inversa. Esse é um ponto. Segundo ponto, tu precisa saber o que é uma função derivável. O que é derivável? É quando existe aquele limite lá da derivada. Tá? Esse é um outro ponto. Você precisa saber o que é uma função contínua. O que é uma função contínua? É que quando você calcula o limite, o resultado do limite dá o valor da função naquele ponto. Tá? E só com essas 3 informações é que você vai conseguir concluir o seu resultado. Então, você precisava mesmo de todas essas aulas para entender esse teorema. Tá? E é o que nós vamos fazer agora. Deixa eu só... x. Então, a gente precisa... Deixa eu anotar aqui as hipóteses. F tem inversa. Primeira hipótese. E é g, a inversa. Outra hipótese, f é derivável. F é derivável nesse carinha aqui. Em Q. E esse Q é um certo g de p. Tá? E é derivável nesse ponto. Então, se é derivável nesse ponto, existe isso aqui, f' de g de p. Isso aqui existe, mas quem é g de p? G de p é q. Então, isso aqui é f' de q. E isso é diferente de zero, pelo que está constando lá. Tá? Então, o que eu estava escrevendo aqui é o seguinte, que a f é derivável em q. Mas quem é q? Q é g de p. Então, é possível fazer essa conta, só que g de p é q. E lá no teorema diz que isso é diferente de zero. Tá bom? Vamos ver o resto das hipóteses lá. O que é que nós temos mais lá no slide? Temos que G é contínua em P. O que significa G ser contínua em P? Significa que o limite da G de x, quando x tende a P, isso é G de P. Mas o que é G de P? É Q. Tá? Isso tudo o teorema está me dando. Tá? O que mais que o teorema me dá lá? Vamos ver lá. A conclusão, que é o que a gente vai precisar provar, é que a G é derivável em P e mais essa derivada tem que ser isso aqui, 1 sobre f' da G de P. Isso que a gente precisa provar. Tá bom? Então, você tem isso, você tem que chegar nisso. Ok? Vamos ver, onde é que nós queremos chegar? Nós queremos chegar nesse cara. Então, vamos pegar
o que significa esse cara. Tá? Vamos demonstrar isso. O que é G' de P? Lembra que G' de P é um quociente? É aquele quociente G de X menos G de P, X menos P. Só que você aplica aqui o limite com X tendendo a P. Lembra que é isso? É isso, né? Então pronto, então eu vou analisar esse quociente. Vamos lá. O que mais que ele me deu? Ele me deu que a G tem inversa e que a inversa, a F tem inversa e que a inversa é a G. O que isso significa? Isso significa que quando você fizer F da G de X, isso dá X. Tudo bem? É isso que significa, ser inversa. Então, no lugar do X, no lugar desse X, eu vou colocar F da G de X. Tudo bem? Só substituir o X por F de G de X. No lugar de P, quem você acha que eu vou colocar? No lugar de P. F de G de P. Tudo bem? Porque a F é a inversa da G. Então, F da G de P é P. Tudo bem até aqui? Tá. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever isso de uma forma equivalente. 1 sobre F G de X menos F G de P dividido por G de X menos G de P. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Como é que a gente faz? Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Tá? Mesma coisa. Muito bem. Agora eu posso querer aplicar limite desse lado e limite aqui, porque essas duas coisas são iguais, tá? Mas eu preciso saber se esse limite aqui, de x tendendo a p, se esse limite existe, porque se ele existir, significa que a g é derivável, é isso que eu quero provar. Então eu quero saber se dá para resolver esse limite. Mas como esse quociente é equivalente a esse, então se eu conseguir provar que esse quociente aqui existe aplicando o limite, então esse limite aqui também existe. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar limite aqui também. Limite de x tendendo a p. Tá? Então, se isso aqui existir, aliás, se esse aqui existir, esse aqui também existe. Tá ok? Então, eu vou fazer agora uma pequena mudança de variável. Tá? Qual é que vai ser a mudança de variável? A g eu vou chamar de outra letra. Tá? Então, vamos fazer uma mudança de variável. A mudança de variável eu vou escrever aqui, para a gente ganhar mais espaço. Mudando de variável, vou fazer o seguinte, a g de x eu vou chamar de u. G de x vai ser u. Tá bom? Só que o limite, o x estava indo para p, certo? Bem, o x estava indo para p. Bem, se o x vai para p, o que acontece com a g de x? Vem para a hipótese. Quando o x vai para p, a g de x vai para g de p. Então, quando o x vai para p, a g de x vai para g de p. Tudo bem? Tá? Mas o que é g de p? G de p é Q. O que é g de x? G de x é u.
Então, dizer que g de x está indo para g de p, é a mesma coisa dizer que u está indo para q. Tudo bem? Tá? Muito bem. Então, esse novo limite agora será da seguinte forma. Limite, antes era x indo para p. Antes era isso. Agora é u indo para q. De quem? De 1, tudo isso dividido por... Quem é esse cara? F. Quem é g de x? Eu mudei para u. Menos f. Quem é g de p? G de p é q. Certo? Dividido. G de x é u menos g de p é q. Tá bom? Então, o seu limite inicial agora é isso. O limite do quociente é o quociente dos limites. Então, você aplica o limite em cima e aplica o limite embaixo, mas o limite da constante é a própria constante. Não mexe nada. Então, isso aqui vai ficar 1 dividido pelo limite de u indo para q desse cara. F de u menos f de q sobre u menos q. Certo? O que é isso? O que é isso? É a derivada de quem? Da função f. Em qual ponto? No ponto q. Esse limite existe? O que vocês acham? Esse limite existe? Vamos ver? F é derivável. Onde? É derivável em Q. Então, esse f' de Q existe. Tá? Esse limite que está aqui embaixo é o f' de Q. Ele existe, por hipótese. Ainda mais, ele é diferente do zero. Então, não tem problema nenhum, eu posso fazer. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual 1 dividido por f' de Q. Ótimo, consegui resolver meu limite. Aquele limite que parecia ser estranho, que eu queria saber se existia, ele existe. Ele é isso. Pronto, já sei resolver o limite. Mas quem é Q? Quem é o Q? O Q é g de p. Tá? Então, isso aqui é igual a 1 sobre f' do g de p. Ok? Então, esse limite é isso. Então, te concentra aqui. Então, o que é que nós temos? O que é esse limite mesmo? Eu já sei que ele existe. Então, eu já posso dizer o que é que ele é. O que significa ele? Esse limite é a derivada da função g no ponto P. Então, isso aqui é a derivada da função g no ponto P, e eu já sei quanto é que ele é. É 1 sobre a derivada da função f aplicada na função g avaliada no ponto P. Demonstramos o resultado. Tá bom? Ok? Lembre-se, aquelas continhas que nós fizemos antes da demonstração é só para ter uma intuição do que vai acontecer. Só para isso. Não é demonstração aquilo. Tá? A demonstração é isso aqui. Aqui nós estamos utilizando todas as hipóteses. Uma, aqui. Por que eu consigo passar o limite aqui e o limite aqui? Porque eu sei que esse limite aqui de baixo existe. Aí eu uso a propriedade de limite. Outra, como que eu faço essa mudança de variável? Só foi possível essa mudança de variável porque a função g é contínua. Tá? Outra, esse limite eu sei que existe. Eu só posso aplicar ele aqui porque eu já sei que a função é derivável e a derivada é diferente de zero. Nota que todas as hipóteses são de suma importância. Todas.
Nenhuma delas é descartável. Tá ok? Então, com todas essas hipóteses, eu consigo dizer que a derivada é isso. Ok? Então, nunca mais tu vai precisar fazer essa derivada na vida. Né? Já apresentei para você a ferramenta, essa é a ferramenta. Agora, você aplica a ferramenta. Tá? Que é a derivada da função inversa. Né? Então, o que é que nós temos? Se você tivesse a sua função f como sendo seno de x, você já sabe que se você limitar o domínio do seno, ela tem inversa. E essa função inversa, nós chamamos essa função inversa de arc seno de x. Bom, acabamos de provar o resultado que a gente consegue derivar essa função arc-seno. Tá? Então, vamos derivar a função arc-seno. Derivada da função arc-seno, então, eu vou escrever tudo aqui, só para você saber o que é que nós estamos fazendo. Eu quero derivar essa função. É isso que eu quero fazer. Tá? Mas essa função g, ela não é inversa da função f? Vamos para a nossa fórmula. Então, se você quer a derivada da função que é inversa, você tem que primeiro derivar a função e depois aplicar na inversa. Só isso. Bingo. Então, vamos lá. A derivada da função inversa é 1 dividido... O que é que a fórmula me diz? Derivada da função. Quem é a função? Seno. Quanto é a derivada do seno? Cosseno. Olha que lindo. Derivada do cosseno. Aliás, derivada do seno que é cosseno. Agora você aplica a função inversa, certo? Então vai dar cosseno de quem? Cosseno de arc-seno de x. Essa é a derivada dela. Então, a derivada do arc-seno é 1 sobre o cosseno do arc-seno. Você acha que eu vou querer esse resultado? Claro que não. Está muito feio isso. Eu não quero esse resultado. Tens que me apresentar uma coisa mais decente. Tá? Então, vamos atrás da coisa decente. Né? Isso está muito feio. O que é cosseno do arquisseno? Eu não sei nem interpretar isso. Vamos atrás do que é isso. Né? Vamos descobrir quem é esse cara. Cosseno do arquisseno. Bem, vocês lembram como era o gráfico do arquisseno? Quem lembra? A imagem ia de onde a onde? Alguém lembra? Vou colocar aqui, ó, arc-seno de x. Olha lá. Está lá o arc-seno de x. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Está vendo? Arc-seno de x. Ele está indo desse ponto aqui, que é perto do menos 1,5, até esse ponto aqui de cima, que é perto de 1,5. Quem é esses caras? É menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Então, olha. Então, o arc-seno... Que coisa linda. Então, o arc-seno de x, ele está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. É aí que ele está. Tá ok? Mas se o arc-seno está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, onde é que vai estar o cosseno? Vamos lá. Pego aqui o ciclo trigonométrico. Aqui é menos π sobre 2, aqui é π sobre 2. Então, você só pode percorrer esse trecho, certo? Se você só percorre esse trecho, quanto é o cosseno desse trecho? É uma coisa que é sempre positiva, certo? Nunca é negativo. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Avise o professor Tiago de cálculo 2 que não vai ter aula hoje. Então, a gente vai levar direto. Vamos lá. Então, ó, cosseno do arc-seno de x. Eu vou pegar esse cara. Eu já sei que esse cosseno é positivo. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou elevar ele ao quadrado. E vou somar com
o seno do arquisseno de x e vou elevar ao quadrado também. Tá? Porque quando eu pego o cosseno e elevo ao quadrado, mais pego o seno e elevo ao quadrado, quanto é que dá? 1. Identidade fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Ah, mas tem um arquisseno, não importa. É seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer coisa dá 1. Tá? Você tem seno e você tem arquisseno. A composição da função com a sua inversa, o que é que dá? X. Certo? Então, ó, vai ficar cosseno do arquisseno, eu sempre esqueço do C, arquisseno de x, isso ao quadrado, mais isso aqui vai dar x, só que está ao quadrado. Tá? Ok? A função composta com a inversa dá x. Por isso que ficou x ao quadrado. O x ao quadrado passa para o outro lado. Cosseno do arquisseno de x ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado. Tá ficando bonito, não tá? Olha, não é esse cara que a gente quer? Não é esse cara? Mas ele está ao quadrado, certo? Aí você diz, passa a raiz logo. E a gente vai fazer isso. Por que a gente vai fazer isso? Porque o cosseno é positivo. Ok? Não preciso me preocupar com mais e menos, ele já é positivo. Então, pronto. Então, o cosseno do arquisseno de x é a raiz de 1 menos x quadrado. Belíssimo, belíssimo. Ah, então, chegamos, né? Chegamos onde queríamos. Tem muita gente cochichando assim, eu não sei onde que a gente queria chegar. Então, ó, vai ficar a derivada do arquisseno que a gente está calculando. Então, vou escrever aqui, ó, a derivada do arquisseno de x, a derivada disso é 1 sobre essa coisa, certo? Só que essa coisa é raiz de 1 menos x quadrado. Acabou. Claro que não. Isso é de graça. Acabou. Acabou. Tá? Essa é a derivada do arquisseno de x. 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Né? Claro que você já está pensando assim, eu não vejo a hora de chegar em casa. Eu não sei se eu conseguirei me segurar até em casa. Mas eu acho que no ônibus, no Uber, ou seja lá onde for, na fila do RU, eu não vou resistir. Não vou resistir porque é mais forte do que eu. Eu irei determinar a derivada do arquicosseno. Eu sei que vocês vão fazer isso. E claro que você já sabe onde a tua tentação vai te levar. Que é saber a derivada da arquitangente. Porque a vida é assim, né? Vai ter também a arquissecante, a arquicossecante, e você não vai parar por aí, porque você não é um aluno conformado. Você fica revoltado quando o professor faz só uma conta, você queria todas as contas. E você vai fazer isso. Você vai fazer, tá bom? Então, pessoal, a gente para por aqui. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.